Gustavo de Oliveira, oficialmente abrindo o nosso CBN Economia. Bom dia de novo, seja bem-vindo, tudo bem com o senhor? Quanto tempo não nos vemos? Agora sim, já vamos direto para nossas pautas, como estamos? Bom dia de novo, oficialmente abrindo o nosso CBN Economia. Camila está brincando, ontem teve uma confraternização, de jornalistas. Pedro Panoc nos abandonou. Pedro Panoc não esteve lá conosco, não sabe de nada que foi dito nessa confraternização. Ele está nos olhando, fora da fofoca. Ele está nos olhando com desconfiança. Daqui a pouco a gente diz para ele que não teve nada de grave, mas por enquanto vamos manter o mistério aqui e tal. Camila, abalos econômicos vindo do mundo da política. Muito bem. A conversação na rua está toda em torno de um assunto que a gente trouxe aqui na semana passada, né? A gente falou muito sobre qual é o impacto que essa crise do agronegócio vai trazer sobre a economia do Estado. O que deve acontecer? Bom, eu fiz algumas apurações, como eu prometi para o nosso ouvinte do CBN Economia desde a semana passada. Conversei com muitos produtores, conversei com muita gente e a gente já tem um panorama inicial. Primeiro, Camila, é verdade que muitos produtores tiveram um prejuízo muito grande com esse regime de chuvas que acabou acontecendo de maneira tardia e insuficiente. Principalmente as lavouras de soja tiveram um prejuízo muito grande e os produtores que só plantam soja e que não conseguiram fazer o replantio, esses vão ter um prejuízo muito grande nesse ano, porque eles já vinham de um aumento de custos muito alto, já vinham sofrendo com a queda do preço da soja no mercado internacional. A gente falou isso semana passada, né? Caiu no ano passado, fechou janeiro com R$160 em Sinop. E esse ano fechou janeiro com R$95 em Sinop a saca da soja. E tudo isso acaba repercutindo de uma maneira geral na economia. Conversei com gente de todos os setores do comércio, concessionária de automóvel, tem gente cancelando o pedido de automóvel. Os mato-grossenses estão precavidos. Mas tive algumas outras boas conversas com gente que olha a economia como um todo e esses, Camila, estão relatando o seguinte para a gente, que apesar de que sim, nós vamos ter problemas pontuais, alguns produtores, algumas regiões vão sofrer muito mais, de uma maneira geral, a perspectiva do PIB agro aqui em Mato Grosso, ela é positiva. Primeiro porque, do mesmo jeito que faltou chuva lá para a soja, está tendo um bom regime de chuvas agora para as colheitas de milho. Isso deve, não só em aumento de produtividade, mas também em aumento de área, aumentar a produção de milho para esse ano. E também se espera uma safra melhor de algodão. Ou seja, as coisas devem se organizar e a gente deve ter um cenário mais preciso sobre qual foi o prejuízo, tanto em termos econômicos quanto em termos de área da safra de soja, mas também quais são as perspectivas para a safra de milho e algodão lá para março e abril. E aí, nesse sentido, o governador, nessa segunda-feira, esteve lá na Assembleia Legislativa para fazer uma explanação sobre o governo, sobre o que foi feito até agora, sobre os planos para os próximos anos. A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas antes ele deu uma entrevista coletiva e fez uma fala lá que assustou o pessoal. Disse que o governo vai apertar os cintos e vai, palavra dele, contingenciar o orçamento, pelo menos aí nesse primeiro trimestre, em 20% a 30% em algumas áreas. Ontem você informou ao nosso ouvinte CBN aqui sobre isso, né, Camila? Exato, né? A gente acompanhou um pouquinho ali dos discursos, né? Thaís Assunção trouxe ali no nosso site também detalhes desse anúncio. O governador falando, né, Gustavo, e o próprio presidente da Assembleia também citando que o Legislativo deve, né, acompanhar esse mesmo ritmo de cautela, enfim, mas o governador falava ali algo em torno de 20% a 30% de contingenciamento em todas as secretarias, mas ao mesmo tempo deixando uma mensagem, segundo ele, que obras que estão em andamento, licitações que estão sendo realizadas não devem ser paralisadas, segundo ele, não serão, né, paralisadas, não terão nenhum impacto, que seria mais uma medida de cautela em razão dessa situação aí, desses levantamentos que estão sendo realizados que mostram aí essa situação de quebra na safra. Tem inclusive, a gente citou isso, né, Panoc, ontem, um levantamento, por exemplo, da AproSoja, apontando que haverá uma perda estimada de 20% na produção de soja aqui do estado, mas segundo o governador, o que
o cenário, né, que se desenha até o momento tem ali a garantia do término de todas as obras e as ações também que estão em andamento no estado. O presidente Botelho também falou, e assim como você destacou, ele falou da importância também de o governador levar essa mensagem, né, com um apanhado daquilo que foi feito ao longo de 2023 e também esse cenário aí que se desenha para 2024. É um pouquinho do que a gente resumiu. A gente trouxe alguns áudios aqui ontem para nossa audiência, mas você sabe detalhar aí esses números melhor do que a gente. Então vamos lá, Camila. Primeiro, fazendo uma trajetória aí de 2019, primeiro ano do governador Mauro Mendes, no exercício da função até agora 2023, a trajetória econômica do Estado é realmente impressionante. A gente saiu em 2018 de um orçamento em torno de 18 bilhões de reais para chegar agora em 2023 com um orçamento de 36 bilhões de reais. Ou seja, esse aperto nos cintos que o governador está dizendo aí que vai ter que fazer, mesmo com ele, o Estado ainda tem muitos recursos para arrecadar e com isso manter políticas públicas, manter o funcionamento dos serviços públicos. O que o governador disse com esse aperto nos cintos é que ele vai ter cautela, mas não vai ter corte. Como você disse bem, o dinheiro para as obras principais, o aporte, por exemplo, para as obras da BR-163, todos aqueles programas de obras que estão sendo feitos, não só os próprios do governo, mas também em convênio com as prefeituras, eles estão garantidos porque o governo tem poupança, tem recurso em caixa para que essas obras aconteçam. E essa é uma medida muito acertada, porque a gente fica bastante cansado de ver obra ser lançada e depois para porque não tem recurso, para porque não veio o dinheiro de alguma forma. Então, essa política do governador de lançar as obras já com o dinheiro em caixa, ela gera muito resultado, porque se a obra para, pode ser por outros problemas. Problema de quem está executando, problema de projeto, mas falta de dinheiro não é. E isso já ajuda bastante, né? E o outro indicador importante de saúde econômica do Estado, lá em 2019, quando a receita era em torno de 20 bi, o Estado tinha uma dívida de 6 bilhões e meio de reais aproximada. É a dívida consolidada. É tudo que o Estado deve, não quer dizer que tem que pagar tudo naquele ano. Tem dívida aí com 20 anos para frente. Mas agora, em 31/12/2023, o balanço do Estado mostra que a dívida total caiu para 3,8 bilhões de reais. De 6,5 para 3,8, ou seja, ela reduziu em quase 50%. Na parte fiscal, o governo tem feito o dever de casa, né, Pedro Panock? Receita melhorando, garantindo investimentos e também reduzindo a dívida, né? Exato, né? E esses números mostram isso, e a fala do governador, né, faz sentido quando ele diz que o Estado está saudável, que isso não vai comprometer, né, esse ano de 2024. Gustavo, só voltar um pouquinho, nós também conversamos dias atrás com o vice-governador Otaviano Pivetta, sabidamente, né, um dos nomes importantes também do agronegócio no Estado. E a gente falava dessa perspectiva em relação ao mercado, se tratando dessa questão da falta de chuva ali naquele momento que o produtor precisava, né, plantar para colher uma safra recorde, que essa é a expectativa sempre de Mato Grosso. A gente tem acompanhado esses números nos últimos anos, né, sempre uma safra superando a outra. E ele falava justamente essa questão, quando questionado aqui por mim e pela Camila, né? Há uma preocupação, né, de perda, mas se comparada a uma safra recorde, mas não tem uma preocupação, um alarme tão desesperador assim. Então é um número que a gente vai precisar chegar ali nos finalmente para se ter uma ideia, mas não é para criar também um pânico, alguma coisa assim, né? Que se olha e fala, não, tá complicado. Não é terra arrasada, Exato. Pedro. O que eu digo que tem muito produtor preocupado é que, por exemplo, se a gente olhar no ano passado, Pedro, faltou armazém por causa da super safra, faltou transporte. A gente via muitas cenas, né, de armazéns lotados com a safra de soja ainda e o milho chegando e não tinha onde armazenar, não tinha capacidade de escoamento. Muitos produtores, Pedro, prevendo uma outra safra recorde e esse colapso de novo, foram lá e contrataram, por exemplo, frete, transporte, fizeram contratos e agora não vão ter produto para transportar no volume que eles estimavam, porque houve essa redução da expectativa de produção. A armazenagem, a mesma coisa. Tem muita gente que já contratou, já pagou a armazenagem e agora não vai usar o armazém inteiro. Então esses produtores aí estão num dilema, ou eles compram produto para cumprir esses contratos de frete, porque vai ter que pagar. São contratos, como a gente chama, take or pay. Você paga de qualquer jeito, se não usar vai ter que pagar do mesmo jeito.
E aí esses produtores estão muito preocupados com isso. E tem também outros produtores preocupados, Pedro, porque diante dessa perspectiva animada de outra safra recorde e tudo isso, a chuva realmente surpreendeu, eles contraíram empréstimos, fizeram dívida, aumentaram o custeio, compraram equipamentos, investiram. Tem produtor que até comprou a área nova para plantar e se endividou mais na expectativa de ter um resultado recorde. A gente sabe, o agro brasileiro ele tem um modelo de financiamento de custeio da safra muito importante. O tamanho do problema, eu disse aqui semana passada, os produtores do Brasil, de uma maneira geral, têm 42 bilhões de reais em parcelas para pagar esse ano, seja de custeio de safra, de investimentos, no Brasil inteiro. Essa é a situação do Brasil inteiro, não é de Mato Grosso. E aí, pontualmente, isso vai ter que ser ajustado, porque tem produtor que vai conseguir pagar isso, tem produtor que vai ter dificuldade e talvez não consiga financiar a próxima safra, e tem produtor que, se não postergar o pagamento dessa dívida, Pedro, vai ter que vender fazenda, vai ter prejuízo realmente e vai decrescer a sua atividade econômica. Então está certo o governador Pivetta quando ele faz esse panorama de que a gente precisa realmente esperar mais um pouco para tratar os problemas reais. A gente já vê muita gente reclamando, pedindo apoio, mas cadê a demonstração de que realmente tem um problema econômico, né? E aí fica aquela sensação ruim, né? A Prefeitura de Rondonópolis ontem, por exemplo, Camila, decretou estado de emergência a pedido do Sindicato Rural da região por causa desse prejuízo aí com as secas. Esse decreto de situação de emergência abre espaço para uma série de outras medidas emergenciais, especialmente dinheiro de socorro à agricultura familiar, dispensar algumas obrigações que o município tem, etc. E aí a gente fica olhando com certa desconfiança até que ponto isso é realmente necessário para todo mundo, ou tem gente pegando carona nessa conversa de desastre para tentar tirar um pouco mais de vantagem. E é isso que a gente precisa calibrar, Pedro, porque senão fica aquela sensação de que veio socorro para muito mais gente do que precisava, né? Gustavo, nós observamos também o governo federal em relação a esse aporte em termos da agricultura, foi inclusive ali anunciado pelo governo, um número recorde, né, de dinheiro disponível, né, para financiamento. Quanto isso é importante, olhando essa situação aqui que a agricultura passa em relação a essa questão da falta de chuva? Bom, primeiro, me parece claro, né, uma determinação do governo federal, o ministro Fávaro tem dito isso muitas vezes, ampliar a capacidade do agronegócio brasileiro de ser esse provedor de soluções para o mundo. Primeiro, o agro já tem, Pedro, no Brasil, uma política de financiamento diferenciada, tanto em volume de recursos quanto em taxa de juros. A taxa de juros que financia o agronegócio, por exemplo, era muito menor do que a que financia a aquisição de máquinas e equipamentos por indústrias, ou a modernização de empresas de uma maneira geral no setor de comércio e serviços. Toda vez que o governo aloca mais recursos, isso significa, primeiro, que mais produtores, em tese, né, têm acesso a esses recursos que são subsidiados, como eu disse, são mais baratos e ajudam a nossa safra. Mas o governo também dobra a aposta no sentido de que o produtor vai conseguir performar, quer dizer, com mais dinheiro disponível, ele vai conseguir plantar mais, ser mais eficiente e ter mais resultados. Eu recebi na semana passada uma mensagem do João Spentoff, aqui do Sicredi, presidente do Sicredi, e ele me mostrando que o Sicredi já é o maior operador de recursos BNDES para o agronegócio, com um total de mais de 8 bilhões de liberações de recursos do BNDES aos produtores. Isso no ano de 2023. Para que se tenha uma ideia, o segundo banco é o Bradesco, com 7,5%, o terceiro é o Itaú, com 5,7%. Quando a gente fala só de programa agropecuário, o Sicredi também campeão, com 4,7 bilhões de reais, seguido de perto por uma outra instituição, que é a Cressol, com 4,5%. Aí o Banco do Brasil, em liberação do BNDES, fica lá em terceiro lugar, mas com 1,6%, só quer dizer 1/3 do que é feito. Isso quer dizer que o dinheiro está irrigando. A gente sabe, as cooperativas de crédito, ela tem uma característica, elas não concentram muito em produtores, né? São muitas operações para pequenos e médios produtores. E o sinal é esse, Pedro, que além do volume ser recorde, isso está irrigando pequenos e médios produtores no estado inteiro, e a gente espera que isso ajude, primeiro, a compensar uma parte dos prejuízos, mas mais do que isso, que o aumento de produção
de alguma forma ajude na perda de produtividade. Aumento de produção, aumento de área plantada, perda de produtividade. É a perda em número de sacas colhidas de soja, por exemplo, por área plantada. Aumentou a área, caiu a produtividade, quem sabe a conta ajuda a fechar no mesmo patamar. Eu não vejo perspectiva de queda do PIB do agronegócio brasileiro nem mato-grossense nesse ano. Gustavo, você quer falar comigo? Não, pode falar. Eu ouvi essa semana retrasada, aqui na própria CBN, na rede, um jornalista da Globo Rural, falando com essa situação da estiagem aqui no Brasil de uma forma geral, ele fazia uma comparação, né, do que acontece nos Estados Unidos em relação ao seguro que se tem lá. Por que essa cultura não é implementada no Brasil? Será que não valeria a pena? Ou se já tem, em que número isso acontece no nosso país? Olha, Pedro, primeiro... Tem no brasileiro... Sicredi, né? Tem algum... Eu lembro que já falamos também aqui, aproveitando que você está falando do Sicredi, seguro rural, tem né? Seguro safra, seguro rural, mas não tem essa cultura não como tem o hábito, países, né? Tem até disponível, mas não tem esse hábito. Em outros países, o risco, ele existe e é real. Em muitas safras com boas perspectivas, essas perspectivas acabam não acontecendo da maneira que deveriam, e aí o produtor vê um valor em pagar o seguro. Aqui em Mato Grosso, especialmente, como ano a ano, Pedro disse bem, né? A expectativa a cada safra é sempre de um novo recorde. É sempre de mais produção, de mais produtividade. Os produtores tiraram o risco da conta. E aí tem uma dificuldade cultural de contratar o seguro. E a outra dificuldade de contratação do seguro, Pedro, é porque justamente quando acontecem esses problemas, o socorro vem depois. Não se privilegia quem efetivamente aderiu a um seguro e se preveniu contra esses desastres. É mais ou menos como você que tem aí um carro, ao invés de você fazer o seguro do carro, se apostar de que nada vai acontecer, que está tudo certo, que você não vai bater o carro, que ninguém vai roubar o seu carro, etc. E quando acontece no agro, acontece de maneira coletiva, quando acontecer um prejuízo, que o governo vai lançar aí uma linha de crédito especial para você consertar seu carro ou trocar seu carro. Então, é meio cultural também, Pedro. O agricultor não quer gastar esse dinheiro porque ele não vê valor no seguro. E, no entanto, o seguro é a melhor forma do produtor poder garantir que aconteça o que acontecer, ele pelo menos não vai quebrar, né? Muito bem, 9h23. Gustavo de Oliveira está conosco aqui no nosso CBN Economia, tradicionalmente às nossas quartas-feiras. Gustavo, voltando ali um pouquinho à questão da apresentação, eu queria que você trouxesse mais detalhes para a gente de alguns outros números, né? Porque a gente trouxe aí o áudio do governador ontem, dessa coletiva, esse bate-papo que ele teve ali com a imprensa para falar desse cenário, o presidente da Assembleia também comentando esse assunto, mas para além disso, você tem aí alguns outros números que trazem um apanhado também, né, desses números aqui de Mato Grosso, dívida que caiu pela metade, investimentos que subiram de 5% para 20% da receita corrente líquida. Outros números aí te chamam a atenção também, queria que você compartilhasse conosco e explicasse também a importância, né, desse cenário aqui. Tem gente que fala que é uma ilha de prosperidade aqui no estado. É mais ou menos isso, não é bem por aí. Tem que ter de fato essa cautela mesmo com alguns números que mostram, né, um ajuste fiscal fazendo efeito aqui no estado? Olha, Camila, primeiro deixar claro, né? Estamos falando da saúde do governo do estado. Isso não garante que as prefeituras, as 142 prefeituras municipais, estejam com a saúde em dia. Algumas, infelizmente, por problema de gestão. Tem muito prefeito que faz muito política, faz pouca gestão e, com isso, rapidamente destrói uma liquidez fiscal que todas as prefeituras do Brasil atingiram durante a pandemia. Gente, no final do ano 2021, eu dizia isso sempre, os mais de 5 mil municípios do país estavam com folha de pagamento em dia, estavam com suas contas equilibradas por causa do dinheiro que o governo federal, à época, transferiu para os municípios como apoio emergencial por causa das questões da pandemia. Ou seja, os prefeitos puderam, em janeiro de 2022, zerar o jogo e recomeçar a vida. De lá para cá, muitos municípios afundaram, primeiro porque não tem receitas próprias. A verdade também a gente critica os municípios maiores, Camila, eles têm receita, eles têm condição de fazer gestão da sua receita. Mas em Mato Grosso tem mais de 100 municípios que não conseguem pagar suas contas com receita própria, porque tem despesas elevadas. O governo também está pensando nesses municípios. Olha, os números que o governador mostrou
foram mais de 5 bilhões e meio de reais em convênios de transferências voluntárias para os municípios. O que é transferência voluntária? Não é aquele dinheiro que o Estado é obrigado a repassar para a saúde, obrigado a repassar para a educação, aquela fração do IPVA ou do ICMS. Nós estamos falando de dinheiro que o governo não precisava passar para os municípios e passou. Foram mais de 4.300 convênios firmados com o município. Disse o governador na fala dele, por que essa estratégia de fazer isso com os municípios? Primeiro, porque para o Estado ir lá longe, fiscalizar uma obra de uma praça, uma obra de uma pavimentação de uma rua, é algo que está muito distante, gera muito custo. E aí quando ele faz o convênio e transfere para a prefeitura essa prioridade, o prefeito está ali dentro do município. Todo dia ele passa lá com a equipe dele de obra, com o engenheiro, vai lá e dá uma olhada. E olha, poderia ser muito mais se nós tivéssemos mais projetos. Quantos programas municipais a gente está vendo em Jaciara, em Santo Antônio do Leverger, em tantos municípios que estão acontecendo com dinheiro do Estado. A própria reforma da Praça de Chapada dos Guimarães, que ficou espetacular, foi uma obra do governo do Estado feita lá com o município. E as principais secretarias, né, que têm convênios com esses municípios, a principal delas é a Secretaria de Infraestrutura, pavimentação, drenagem, mais de 3 bilhões de reais em mais de 1.000 convênios. Depois tem educação, cultura e até agricultura familiar. De infraestrutura, Camila, olha, realmente os números são impressionantes. São mais de 3.500 quilômetros de asfalto novo entregues e mais quase 1.400 em construção. E asfalto recuperado, é aquele asfalto que já existia e está esburacado, estava com problema, o Estado foi lá e recuperou quase 3.200 quilômetros, tem mais quase 300 em obra. Olha, para quem anda aqui pelas ruas de Cuiabá e vê essa buraqueira, dá uma inveja, não dá não, Camila? A gente vê tanta estrada com asfalto novinho, bonitinho aí pelo estado, né? Jesus, misericórdia. Ô, Gustavo, mas o repórter está quase chegando, o Pedro nos avisa ali, mas um outro ponto que eu queria também destacar nessa abertura aí dos trabalhos legislativos, apesar de ressaltar esses avanços, números positivos, o presidente da Assembleia também fez um discurso ali, né, à imprensa, aos seus colegas, a todos aqueles que estavam por lá, falando da necessidade de avançar em algumas reformas, porque nós estamos falando aqui da saúde financeira do governo do estado, né? Mas na visão do presidente, apesar de números positivos, é preciso ainda e muito distribuir melhor a renda para a população, minimizar a pobreza, que ainda é muito grande, principalmente em algumas regiões aí mais carentes aqui do estado. Então eu queria que você também falasse sobre esse ponto, né? Porque uma coisa ali é o caixa do governo, é óbvio que isso reflete, né? Como você já trouxe, os números apontam muito bem em investimento em estrada, em saúde, enfim. Mas tem ainda essa impressão, né? Que Mato Grosso tem ali muitos ricos, muitas pessoas ali tem muito dinheiro, enfim, o agro, barão, enfim, a gente sempre escuta essa expressão, mas ainda tem muita pessoa, né, vivendo na pobreza, e esse ponto também o presidente da Assembleia chamou a atenção. Ele citou aqui, né, para além das medidas já tomadas, além de tudo aquilo que vê sendo adotado, nós aqui do Parlamento devemos avançar nas reformas. Estou certo que nossa conduta estará pautada, como sempre foi, pelo bem comum na busca de igualar as oportunidades, melhor distribuir a renda, minimizar a pobreza. Mais do que esperança, tenho a convicção de que a civilidade e patriotismo dos agentes envolvidos na solução dos nossos problemas irão prosseguir. Ele não detalhou que reformas são essas, né, que ainda precisam avançar para que a gente tenha esse cenário aí de melhor distribuição de renda e minimizar aí também os impactos da pobreza em alguns pontos de Mato Grosso. Olha, até que o repórter CBN nos interrompa, o que já aconteceu. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o repórter. Fica o questionamento. Daqui a pouco a gente volta para dizer por que no estado tão rico tem tanta gente sofrendo. Até já. Bem rápido, já voltamos. Em pergunta do Flávio Alves chegando daqui a pouquinho, o Gustavo de Oliveira vai responder, mas ficou aí um questionamento no ar, Pedro Panocchi e Gustavo de Oliveira. Para quem está chegando agora aqui na 95.9 FM, o Gustavo fazia há pouco aí um balanço também de tudo que foi apresentado pelo governador Mauro Mendes na abertura dos trabalhos legislativos essa semana, na Assembleia Legislativa, um balanço aí de tudo que foi realizado ao longo do ano passado, um anúncio ali de um contingenciamento em todas as secretarias do estado, algo em torno de 20% a 30%, mas com a garantia do governador de que obras, licitações, tudo aquilo que está em andamento não vai ser afetado. O Gustavo também trazia alguns dados interessantes que foram expostos ali pelo governo do estado e que mostram, né, que aquele processo todo ali de efeito de ajuste fiscal, aliás, surtiu algum efeito, que o estado conseguiu retomar sua capacidade de pagamento, mas aí a gente trouxe ali
o ponto levantado pelo presidente Eduardo Botelho, né? Ele falou, necessidade de avançar em reformas para que a gente possa distribuir melhor a renda entre os mato-grossenses, diminuir a pobreza. Então, às vezes, dá essa impressão, Gustavo, de que tem um estado rico, mas isso não chega ali na ponta, apesar dos investimentos, enfim. Repetindo aqui um pouquinho do que a gente falava no último bloco, mas para quem está chegando agora possa acompanhar. De fato, ainda existe muita pobreza em Mato Grosso. Como é possível avançar? Você vê isso sendo uma realidade a curto prazo? E quando o presidente Botelho fala dessas reformas, né, quais seriam elas, Gustavo? Bom, Camila, no nosso intervalo aqui do Repórter CBN já choveu mensagem aqui de WhatsApp, né? Cadê esse dinheiro todo? Se está tudo bem, por que as pessoas estão com tanta dificuldade e tal, não sei o quê. A gente falava claramente, esse é um panorama das contas do governo do estado de Mato Grosso, que fez o dever de casa, cortou despesa, ajustou receita, bem verdade, aumentou alguns tributos, né, principalmente o FETAB, que é de onde vem a maior parte desse recurso para investimento em estradas, e com isso deu uma arrumada nas contas. Mas, Camila, o que acontece no estado? Primeiro, o PIB cresce, principalmente no agronegócio. Ano a ano a gente tem mais renda, principalmente do setor produtivo, e isso não é integralmente transferido para toda a sociedade. Vamos olhar ocupação no estado de Mato Grosso? A gente tem cerca aí de 2 milhões dos mais de 3 milhões de habitantes nossos, 2 milhões estão na faixa etária de se ocupar, produzir, ter um emprego, estudar, fazer alguma coisa. Quando a gente olha o recorte, Camila, 850 mil pessoas estão trabalhando com carteira assinada, a gente falou sobre isso aqui semana passada. Tem 650 mil que trabalham na informalidade. Esses trabalhadores podem até ter uma boa renda, como pintor, como pedreiro, como ambulante, como motorista de aplicativo. Ele não tem carteira assinada, mas tem uma renda. Só que quando vem uma crise, ele não tem as garantias do emprego e aí passa por dificuldades econômicas. E tem mais de 700 mil pessoas no estado, Camilo, que estão ocupadas, mas não têm renda. São estudantes que estão ocupados, estão estudando, mas não têm renda do seu trabalho. São donas de casa que estão ocupadas, estão cuidando do lar, estão cuidando dos filhos, estão cuidando da família, mas não tem salário para isso. E tudo isso gera primeiro um fenômeno que no Brasil tem se agravado no Brasil inteiro ao longo dos últimos anos, que é a perda do poder de compra das famílias. Por isso que a gente vê que apesar da economia aqui em Mato Grosso está indo bem, muita gente está endividada, com dificuldade de pagar as contas simples do dia a dia e adiando ou cancelando planos de ter uma casa própria, de trocar de carro, enfim, de todos esses planos. O que o presidente Botelho relata é que, de alguma forma, a economia, de uma maneira geral, está indo muito bem, mas isso não está se traduzindo em políticas públicas eficientes para que a renda das famílias melhore e que a vida do cidadão comum melhore. E que a gente precisa sim discutir esse modelo, onde os governos arrecadam cada vez mais, né? Tem uma reforma tributária andando aí que talvez crie mais imposto para todos. Talvez não, vai criar mais imposto para todos nós. O governo federal, a gente falou isso aqui semana passada, fechou ano passado com 230 bilhões de déficit, deve ter mais de 60 bilhões nesse ano de déficit. Vai tampar esse buraco como? Trazendo, principalmente, mais arrecadação, ou seja, mais impostos para todos nós. E aí, se tudo isso vai para dentro da máquina e fica lá dentro da máquina e não chega para a população, tem alguma coisa errada no país. O presidente Botelho tem razão. A gente precisa rediscutir, principalmente, o modelo de governo de uma maneira geral, não governo do Estado. Governo federal, governo estadual e prefeitura no país. Muito que bem. Por falar em imposto, já podemos soltar esse áudio, Pedro Panoc, do Flávio Alves, aproveitando aqui o embalo da nossa pauta para responder também aqui aos questionamentos dos nossos ouvintes. Flávio está sempre aqui no Momento do Esporte. Hoje ele está nos dando o prazer da companhia também no CBN Economia. Bom dia, CBN. Bom dia, bancada. Bom dia. Momento Economia. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Já que aprovou a mudança em relação ao imposto, em relação ao efeito cascata, e colocou o IVA, que é ainda ficou um dos impostos mais caros do mundo, né, no Brasil, não seria interessante já aproveitar o processo de aprovação, né, de mudança, de cobração de impostos e tal,
e fazer uma mudança em relação à diminuição dos impostos, né? Claro que é um ideal, né? Porque é uma utopia, né? Vamos dizer assim. Porque a galera tá aumentando os impostos aí, né? Para sancionar os buracos aí que tá deixando aí em relação à receita. O que você me fala aí sobre isso? Flávio, você tem total razão. Essa foi uma das grandes discussões na aprovação da reforma tributária no ano passado, a falta de um limite para a arrecadação do governo. Os impostos, de uma maneira geral, que a gente chama de carga tributária, né, que é a distribuição de todos os impostos, seja o imposto sobre o consumo, que é aquele que você paga lá na bomba de combustível, você faz uma compra no mercado, ou o imposto sobre a renda, aquele que já vem tributado lá quando você recebe o seu salário, imposto sobre as empresas, etc. Ele já foi, nos anos 90, já foi de 25%, 26% de tudo que é produzido no país, ou seja, o PIB, e hoje já passa de 40%. E uma discussão que se colocou, já que estava fazendo uma reforma tributária, por que não colocar um teto de carga tributária no país? Como é que isso ia funcionar na proposta que estava sendo avaliada? Você ia calcular, ano a ano, quanto o Estado arrecadou em relação ao tamanho da economia, e toda vez que passasse, vamos dizer que o limitador fosse 40%. Passou 2%, o Estado arrecadou 42%, esses 2% tinham que virar redução de impostos no ano seguinte, para que a gente não tivesse um Estado crescendo mais do que a economia. Bom, o governo manobrou, essas emendas que propunham esse tipo de teto não passaram, e hoje é um fato. A gente vai regulamentar uma reforma tributária que não tem, no texto da Constituição, um teto de arrecadação. E olha, Camila, isso vai ficando cada vez mais grave, porque ao mesmo tempo que mais recurso é transferido para os estados e para a União, a gente vê o aumento de despesas, como por exemplo o fundo partidário, o dinheiro que os partidos têm para fazer campanha, o aumento de salários, os chamados super salários, né? Aqueles que extrapolam o teto. O Brasil é engraçado, tem um teto salarial, mas tem um monte de gente que fura o teto com verba de indenizatória, uma série de outras coisas. Então, tem esse sentimento na população de que o Estado custa muito, entrega pouco em termos de eficiência e o cidadão não vê percepção de ganho. Por isso é que tem tanta gente, por exemplo, partindo para a informalidade. Ao invés de deixar lá 40% do seu salário em cargos e outros custos, ele prefere trabalhar por conta na informalidade e aí tudo que ele ganha vem para o bolso dele. É inclusive sobre isso que é o comentário do Luciano agora, Pedro Panoc, essa questão da informalidade, principalmente o impacto muito grande depois da pandemia. Vamos reproduzir também o áudio dele que está nos acompanhando lá do Cristo Rei, está sempre participando aqui conosco. Bom dia, bancada da CBN, bom dia Camila, bom dia Panoc, bom dia Gustavo. Bom dia. É Luciano Cadeira aqui do Cristo Rei. Gustavo, eu estou ouvindo aqui o teu comentário. E eu gostaria que você comentasse o seguinte: com a pandemia aumentou muito mais o pessoal da informalidade, né? Pessoal autônomo. Só que é o seguinte, dificilmente esse pessoal volta para a formalidade, porque o camarada às vezes saiu do emprego, perdeu o emprego e ganhava 2.500. Ele foi para a informalidade, para autônomo, e ele ganha 5.000. Queira ou não queira, ele melhorou de vida, você entendeu? Só que ele não sabe como economizar, como prever o futuro, né? Ele não tem uma garantia ali. Qual seria uma solução para isso aí? Para ele garantir algum seguro no futuro? Bom dia, Luciano. E aí, Luciano tá antenadíssimo aqui com a nossa pauta, Gustavo de Oliveira, e quer respostas. Tem uma luz no fim do túnel aí, né? Como é que faz? Bom dia, Luciano. Olha, você tem razão. Muita gente migrou para a informalidade ou porque perdeu o emprego ou porque percebeu que durante a pandemia era difícil se deslocar, era difícil fazer as coisas e, com isso, resolveu trabalhar por conta de maneira informal. Tem duas coisas acontecendo, Luciano. Primeiro, sim, é claro, né? Você pega aí, eu conversava essa semana com uma funcionária da casa de um amigo meu, ela recebia por mês em torno de R$ 2.200 de salário, ela virou diarista para ganhar uma diária de R$ 180, R$ 200. Então, disse ela para mim, eu trabalhava 10, 11 dias,
por mês, tinha a mesma renda que tinha antes, e aí os outros dias eu podia escolher se eu ia ganhar um dinheirinho a mais, ou se eu ia ficar em casa, cuidar mais da família, fazer outras atividades, etc. e tal. Só que agora, por exemplo, no final do ano, Camila, muita gente viaja, muita gente fecha os apartamentos, fecha as casas, e aí 2 meses que ela teve uma receita muito baixa, e aí não conseguiu pagar as contas, e agora está aceitando o emprego de novo para ter essa garantia que o Luciano falou de você ter um rendimento mensal. Só que para isso, ela me relatando, ela tem que todo dia pegar mais de 2 horas de ônibus para ir e para voltar. Ela tem que realmente estar disponível aí cerca de 40 horas por semana para o trabalho, mais essas horas de deslocamento. Tudo isso pesa muito na qualidade de vida. Ou seja, tenho certeza que assim que ela tiver a oportunidade de voltar para as diárias e garantir a renda dela, ela vai fazer. Estou falando desse caso da diarista doméstica, mas igual a ela, tem muita gente que tem um emprego, por exemplo, numa padaria. Você tem uma padaria aí no Cristo Rei que você falou, tem muita gente que trabalha aí com você e que eventualmente deixa o emprego, não é para ir trabalhar em outra padaria, é para empreender, para fazer salgado, para fazer doce, vender no bairro, vender nas portas de obra. Tem gente que deixa um emprego, por exemplo, de costureira numa indústria, em algum estabelecimento comercial e vai costurar para os vizinhos de bairro, vai trabalhar por conta e com isso percebe uma renda, é uma troca. Fato é, o governo federal pretende encaminhar esse ano uma reforma, principalmente da tributação sobre o emprego, e se ele não abordar esse assunto, ninguém mais vai querer trabalhar com carteira assinada porque a economia não aguenta. Eu tenho certeza que você aí na sua padaria não aguenta dobrar o salário de todo mundo que trabalha, porque você dobra o salário, dobra o imposto também, e a sua padaria quebra, já você não está gerando emprego nenhum, mas ao mesmo tempo as pessoas que trabalham têm uma sensação de injustiça. Olha, eu custo muito para o Luciano e acabo recebendo pouco no meu bolso aqui no final do mês. Muito que bem, vou mandar um abraço, cadê ele? Ele passou aqui mais cedo, o teu amigo, meu Deus do céu, perdi, como é o nome dele? Amilcar? Amilcar. Tá aqui, passou de novo. Bom dia, bancada, aqui é o Carrapato da CBN, ligadinho na notícia. Excelente programa, tá aqui sintonizado conosco. E aí, Pedro Panoc, tem mais dúvidas ainda dentro do nosso Momento CBN Economia? Tem questionamentos? Você tá com as finanças em dia? Vai pular carnaval? Não vai? Aprendeu mais uma lição aqui com o Gustavo de Oliveira hoje? O que é que você me diz? Como sempre, né? Aprendendo com o Gustavo. Mas não vou pular carnaval. Vai dar nem uma saidinha ali? Não vai dar marchinha, tempo. Não vai dar tempo. Semana que vem eu vou querer uma CBN carnavalesca aqui. No dia do meu aniversário você tocou com Luan Santana. Semana que vem vamos de música de carnaval. Podemos analisar. Ivete Sangalo, macetano. Será que pode? Não, né? Não vai poder, né? Não Momento CBN Carnaval, Pedro Panoc. Você vai dançar, Camila? Uai, a gente dá um jeito aqui. Bota um negocinho aqui, um enfeitezinho, uma maquiagem de carnaval, uns fitilhos coloridos. Dança, né? Um Léo Santana, Ivete Sangalo. Se o chefe deixar, a gente faz uma folia aqui também. Tem uma pergunta interessantíssima aqui agora. Eu vou dar só uma reformulada para não ficar tão abalo assim no ar, né? Marina Martins, que também esteve conosco ontem, ela tá dizendo assim, Gustavo, que a gente tava com uns projetos ontem, buscando alguns recursos. Ela quer saber como que faz para economizar, para fazer alguns procedimentos estéticos. A frase dela eu vou contar pra vocês aqui só no off, tá? Mas e aí? Cabe no orçamento? Procedimento estético tem que ficar pra depois? Como é que faz? Eu tô interessada também nessa resposta, Marina. Eu já fiz alguns, mas ainda tô em busca de mais alguns. Marina, primeiro, beijão, né? Colega nossa, né, Camila? E quem sabe um dia a Marina possa dividir aqui um pouco a bancada. É verdade. O Gustavo de Oliveira já contratou a Marina, hein, Pedro Panoc? E a Camila também. Marina, vem pra CBN, vem pra cá, traz a Camila junto. A gente vai fazer uma resenha interessante. A gente fez uma Menino, isso aqui tem coisa que não pode contar no ar. Tudo na vida Marina, tudo na vida são prioridades. Dá para fazer qualquer coisa. No limite, a pessoa tem que deixar de comer para fazer um procedimento estético. E aí, de deixar de comer, talvez não precise nem fazer o procedimento.
Se for pra emagrecer. O do meu interesse Tudo é até que possível. vai estar precisando, independente da comida. Eu vou contar que eu não sou baú. Ontem, Pedro Panoc reuniu uma galera ali que ama a cirurgia plástica. Uma galera mais conhecida como Marina Martins, Camila Piacente, Camila Ribeiro. Inclusive, todas já têm alguns procedimentos, mas como, né, nunca tá satisfeito. Uma tem peito, mas quer comprar bunda, outra tem bunda, quer comprar o peito. Falei. Então a gente tá tentando se organizar aí, né? Vamos montar algum negócio aí pra gente fazer. Se não for aqui na CBN, vai ter que ser em outro lugar, para que em 2024 tenhamos aí todos esses projetos, cirurgia completa, porque já fizemos algumas, mas ainda tá faltando dinheiro para as próximas. Seria um programa Silicone para Todos, Pedro Panoc? É tipo isso que a gente tá buscando. Meu Deus, se meu pai estiver ouvindo, vai falar que bagunça que essa Camila tá fazendo no ar. Mas aqui eu tô quase toda falsa. Falta só mais alguns ajustes. Olha, a gente tá brincando aqui, mas eu vou falar um negócio relevante. Diga. Há uma grande movimentação econômica em torno de procedimentos estéticos, Sim, Camila. sem dúvida. Não são baratos, Alguém é quer um me fato, patrocinar? mas você tem aí diversas oportunidades para quem está insatisfeito com alguma coisa. Dá para fazer uma plástica, dá para melhorar o dente. Eu estou falando aqui com vocês, não sei se vocês estão notando aí, tá meio assoprado, porque eu com 50 anos de idade resolvi botar um aparelho. Fui lá na dentista, coloquei aqui coisa que vai parar. Quebrei 2 dentes ano passado, Pedro Panoc. Isso nós. é sinal da veieira chegando, né? Vamos providenciar, Mas então, aí, essa pauta, Os Gustavo de Oliveira. especialistas disseram que é porque os dentes movimentam ao longo da vida e tal, e que Certo. tem que realinhar os dentes. Tô eu falando igual um ganso aqui, assoprando. A barriga um pouco o movimenta também, tem microfone muita coisa que movimenta e aqui. tal, não sei o quê. Mas Vamos olha, ter que providenciar essa pauta. os procedimentos estéticos, eles primeiro, né, Camila, tem que ser feito com segurança, com bons profissionais. Não dá para fazer loucura. Eu vi essa semana, gente, uma bela mulher que perdeu os lábios porque foi fazer um procedimento estético verdade. nos lábios Só e foi que com enganada por um PMMA, profissional. né? Não Ela é achou esse que estava negócio. fazendo com colocou um produto, uma não. substância e o profissional, para economizar, usou uma outra substância mais barata que colou. E uma bela moça, a gente vê realmente hoje com a boca toda deformada, vai ter que passar por cirurgia de reparação, talvez nunca mais fique. Normal, sabe por quê? Porque ao mesmo tempo que as pessoas querem, Camila, há um desespero e as pessoas ficam procurando procedimentos mais baratos. Isso tudo é um perigo, gente. Então, Marina, dá para fazer, dá para economizar e fazer. Nem todo mundo precisa. Eu vou aqui dar o meu depoimento. Tem um exagero. Tem mulheres belíssimas que querem mudar, às vezes, para atingir um padrão de beleza. Olha, gente, carnaval. Olha Não. aqui. Deixa eu não comprar as coisas, Gustavo. Vou falar um negócio. Eu já Depois do comprei carnaval, cabelo, já comprei unha, já comprei problema cílios, já nenhum. comprei dente e Vamos- mais um procedimento aí que eu não vou Vamos contar. separar as coisas. Eu primeiro acho que se a pessoa está insatisfeita, que ela quer, ela pode fazer o que ela quiser. Troca o dente, troca o olho, faz tatuagem, troca o cabelo, Não, o olho não faz dá pra lipo, coloca silicone, faz o que quiser. Ninguém tem nada a ver com a vida da pessoa se ela pode e quer fazer. Mas, Camila, a gente tem que chamar atenção também para um negócio, né? A gente vê assim, principalmente carnaval, essas mulheres com corpo escultural lá na Marquês de Sapucaí, desfilando pelo Brasil, com as roupas mínimas. Pedro Panoc acha uma indecência, ele é contra esse negócio na televisão brasileira. Não disse nada Ele acha um disso. absurdo uma coisa dessa Não e falei tal, isso, né? não. Mas isso desperta em muita gente uma insatisfação que é irreal. Você nunca vai conseguir. Ah, é verdade. Gente, quem dera se desse para todos os caras serem parecidos com o Brad Pitt e todas as mulheres com a Angelina Jolie, né? Tô aqui chutando, o padrão de beleza de cada um é diferente. Mas não dá. E às vezes isso vira uma obsessão. E a gente tem que tomar cuidado, Camila, porque hoje, com as redes sociais, com tudo isso, a exaltação da beleza, de um padrão de beleza que é inalcançável para a maioria de todos nós, ela acaba gerando prejuízo de saúde e prejuízo financeiro. Tem muita gente, Camila, que passa do limite financeiro, se endivida. Eu conheço gente que vendeu carro, vendeu casa para fazer procedimento estético. E tem até doenças, a pessoa se olha no espelho e não se vê como ela é. Amplifica os defeitos porque não gosta do nariz, porque não gosta da orelha, etc. Então, Camilinha, tá muito Eu bem. só pedi voto para Camilas. conseguir minha plástica. No plural, Camilas, vocês Não- estão bem? Camilas, Não vendi, foi vocês nada. estão bem, Marina. Pedi tá voto e tudo nem foi pra bem. mim, tá, A gente? gente entende. Dá para fazer se quiser. O importante é não fazer loucura. E Escolher um bom principalmente profissional. você que é ouvinte da CBN.
não vai fazer loucura. E em profissional, que às vezes nem profissional é, Exato. às vezes é açougueiro, né? E quer colocar um botox, quer fazer um negócio de uma maneira improvisada, porque daí você está fazendo uma economia que não vale a pena. Sua saúde está em risco. Feito isso, atendendo a pedidos, está aqui. Carnaval 2024. Fechamos aqui o nosso Momento Economia. Hoje falamos da economia que o carnaval vai movimentar. Cabe essa vinheta, então, né? Economia do carnaval, economia de Mato Grosso e também do universo da plástica, atendendo aqui um pedido de Marina Martins. Antes da gente se despedir, que samba aí, cara. Vou sambando, ó. Fala pro Gustavo de Oliveira, se não tem beleza, tem filtro. O Instagram às vezes resolve. Mas chega na vida real, não dá, né, Adriano? A pessoa vê ali no Instagram, lá, Camila, toda arrumadinha, chega na vida real, um impacto, parece um zumbi. Deixa eu ver aqui, o Detone, Rafael Detone, tá na nossa sintonia. Bom dia, Camila, Pedro, ouvintes da CBN. Um bom dia especial ao meu amigo Gustavo. Parabéns pela clareza ao tratar da pauta economia. Tem meu voto para qualquer cargo público. Grande abraço. Gustavo de Oliveira, esse ano tem eleição, tá? Se você quiser disputar, a CBN Rede já mandou a informação ontem, hein? Pessoal, tem prazos, tá? Quem quiser ser candidato, pode ir vazando do programa. Você não vai ser, né? Daqui? Tem que sair daqui. Então não vou ser candidato a nada. Pronto, então, por gentileza. Assim não é possível. Eu também não vou, tá, Detone? Eu não tenho seu voto, mas mentira. Abraço pro Detone. Vi o Detone essa semana uma reportagem muito bacana sobre calçadas e mobilidade em Cuiabá. A gente podia trazer o Detone uma hora aqui. Já está convidado. Belo papo Sinta-se à vontade. Explicar essa bagunça toda aí de mobilidade urbana e tal, mas depois do carnaval. Agora o que nos interessa é a economia carnavalesca. O movimento dos quadris, né? Júlio César, Pedro Panoc, procedimento estético, tô fora, prefiro continuar do jeito que nasci, o bonito é ser feio. E cadê? O Amilcar passou e disse que eu não preciso de nada, porque eu sou muito perfeita. É que você tá vendo já depois de alguns reparos, Amilcar, ainda tá faltando ali. Tô trabalhando pra isso, tá? Se não vier na academia, meu projeto Sabrina Sato, vai vir na plástica, tá? Aguarde, Amilcar, aguarde. É isso, Gustavo. Vamos pro carnaval já? Vamos pro carnaval. Não, né? Tá cedo ainda. Vamos pro carnaval. Vou retirar o bloco. Gente. Marina Martins, você viu a bagunça que você transformou aqui a minha pauta? Eu chamei ela pra vir, mas não é pro nosso lugar, né? Não é pra nos demitir, não, ela pelo amor de Deus. Ela faz uma bagunça dessa aqui no programa, você já pensou? Aqui a gente só soma, ninguém vai embora, ninguém solta a mão de ninguém. Obrigada, Gustavo, mais uma vez. Beijão, Camila, abraço, Pedro. Agradecer principalmente a você, ouvinte CBN, pela paciência de ouvir a gente. Semana que vem estamos aqui, CBN Economia, quarta-feira, às 9 horas e um cadinho antes, para palpitar sobre diversos outros assuntos. Verdade, Gustavo, cheio de projetos para esse 2024. Vamos pro Repórter CBN, já estamos de volta.